compartilhar da palavra do Senhor? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você vai abrir em Romanos agora. Na carta de Paulo aos Romanos, vai ser a nossa meditação nessa noite. E de Romanos capítulo 12, você vai lá para o versículo 12, e vai ser o único que a gente vai ler. Para a gente meditar nessa noite na palavra de Deus, e que ela encontre corações abertos, ouvidos atentos, dispostos a receber essa palavra, essa boa semente, a fim de que ela possa frutificar na nossa vida, trazer frutos, mudar o que tem que ser mudado em nós, para a gente se tornar mais parecidos com Jesus, mais confiantes na sua palavra. Romanos 12, já falei? Verso 12, diz assim, Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos ler novamente? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Pai, fala conosco nessa noite, que a tua palavra possa encontrar em nós corações que sejam terras férteis, porque nós sabemos que a semente é perfeita. Que isso possa resultar em fortalecimento, em renovo, em aumento da confiança em ti e no teu cuidado conosco. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Há alguns versículos, esse retorno aqui para mim. Há alguns versículos na palavra de Deus que são tesouros valiosíssimos. Todos nós aqui temos algum versículo que nos chama a atenção de modo particular. Cada um tem uma simpatia, ou então abriram a Bíblia naquele dia específico e Deus falou de alguma maneira especial através de algum versículo. Eu tenho alguns deles, eu tenho certeza que você também deve ter esses versículos que você ama. São versículos que merecem ser decorados, São versículos que merecem melhor reflexão e que a gente dê mais atenção, serem melhor compreendidos, e esse é um desses versículos. Romanos 12, 12. Ele está dentro de um capítulo em que Paulo vem trazendo algumas... Aliás, ao encerrar 3 capítulos de doutrina muito densa, que são os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, ele começa o capítulo 12 dizendo: apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele vai entrar em alguns conselhos no capítulo 12. Ele vai dar alguns conselhos práticos e bons para que uma pessoa tenha uma vida cristã abençoada. Ele vai dizer mais à frente: não pense cada um de vós não pense cada um de vós além do que convém, ou seja, pense cada um de vós sobre si mesmo de uma maneira moderada, não se ache, traduzindo o que Paulo diz, não se ache, cada um, não pense cada um de vós além do que convém sobre si mesmo, mas pense com moderação. Mais à frente ele diz: porque nós somos um corpo em Cristo e membros do mesmo corpo. E há um assunto em que Paulo insiste tanto em falar, justamente porque muitos crentes insistem muito em não entender, Nós somos um corpo em Cristo e membros do mesmo corpo. Mais à frente, no capítulo 12, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Um pouco mais à frente ainda, nesse capítulo 12, ele diz: sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então ele está trazendo vários conselhos práticos, que são fundamentos bons para a nossa vida cristã, e aí a gente para no versículo 12, e Paulo nos dá aqui nesse versículo 12 esses santos conselhos, esses conselhos bons para a gente ter uma vida vitoriosa, bons para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, que podem nos servir aqui eu costumo dizer assim, que a Bíblia, ela é preparada para ser pregada em 3 pontos. Eu já disse isso para os irmãos. Olha o que esse versículo está fazendo. De novo, nos mostrando 3 pontos fundamentais que podem transformar a nossa vida numa vida muito abençoada. São 3 pilares para a gente meditar sobre eles nessa noite, que pode nos fortalecer em momentos difíceis, como esse que a gente está passando.
sabe, que pode nos fortalecer diante das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos pessoais, dos momentos de dificuldades mais profundas e mais particulares de cada um. Paulo deixa esse versículo de forma tão interessante e autoexplicativo. Na verdade, ele nem precisava que alguém pregasse, explanasse sobre ele. Ele está se explicando. Ele está dizendo: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ponto. 3 conselhos tremendos sobre os quais eu vou sim meditar nessa noite, apesar de ser autoexplicativo. Mas vamos pensar sobre isso, sobre esses pilares, coisas, vamos traduzir assim, coisas que não podem faltar na nossa vida. Coisas que são fundamentais para a gente nutrir, para a gente pensar sobre o fato de que não pode faltar em nós. E o primeiro deles, parece que está vindo repetindo aí, irmãos, de um mês para cá, mais ou menos, mas de novo, alegria. Alegria, alegrai-vos na esperança. Então, a primeira coisa que ele aponta como um desses pilares que não pode faltar na vida do crente, não pode faltar, é a alegria. É como se fosse agora o antídoto contra as tendências naturais, as tendências no momento de luta. Qual que é a tendência no momento de luta? É abaixar a cabeça. A tendência no momento da luta é se recolher, é se fechar. E ele está apresentando o antídoto para isso. Preservem a alegria na vida de vocês. Alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança, diz ele. E Paulo era alguém que conhecia muito bem motivos para ser triste, motivos para as suas lutas, que seriam para baixar a cabeça dele, para fazer ele esmorecer, para fazer ele enfraquecer. E em Coríntios 11, ele narra vários desses motivos que ele teria para ser uma pessoa triste. Ele fala de perseguições por todos os lados. Eu anotei algumas expressões dele. Perseguição por todos os lados. Perigos entre os irmãos. Perigos entre os gentios. Perigo entre os falsos irmãos. Tragédias naturais, naufrágio, fome, nudez, frio, sede. Em Coríntios 7 ele diz, lutas por fora, tremores por dentro. Quem nunca viveu isso? Lutas naturais que a gente tem nessa vida por fora, acrescentadas a tremores por dentro, a sensações de insegurança, medo, lutas por fora e temores por dentro. Logo, ele não está aqui dando um mandamento que ele não viva, fazendo uma promessa de algo que não vai acontecer, alguma coisa sem fundamento. Ele diz, alegrai-vos na esperança. Isso é tremendo, porque a esperança é a certeza de que há um futuro, irmãos. E é uma coisa que a gente pode ter. A esperança é a certeza de que tudo vai dar certo. Então você pode ser alegre, sim. Você pode fundamentar a sua vida na alegria do Senhor. Porque se há uma marca distintiva na vida de uma pessoa que tem fé, chama-se alegria. Alegria, sorriso no rosto. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Uma vida feliz nós temos, em Cristo Jesus nós temos. E essa é uma marca distintiva. Quantas vezes a gente encontrou pessoas que teriam motivos de sobra para estarem numa cama, deprimidos, mas estão diante de você alegres, testemunhando do amor de Cristo, falando de Jesus. Glória a Deus, expondo o que há no coração. O nosso coração é do Senhor, amém? O nosso coração pertence a Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo assim, alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. É um mandamento repetido, alegrai-vos sempre. E outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, guarda isso. Capítulo 4, verso 4. Então, alegrai-vos é uma ordem repetida, alegrai-vos sempre. Ou seja, não depende da circunstância, não tem um tempo determinado, não é apenas quando está tudo bem, não é apenas quando o vento está favorável, mas é mesmo no meio das mais intensas adversidades. Alegrai-vos sempre. E alegrai-vos sempre no Senhor, a verdadeira fonte de alegria. Alegrai-vos nas coisas do Senhor, nas promessas do Senhor, em tudo que diz respeito ao Senhor, nele nós nos alegramos. E como a gente vive o tempo todo para Ele, então alegria, irmãos. Aleluia. A gente acorda pensando nele. Quando vai abrir a boca para cantar, canta louvores a Ele. Quando vai ler alguma coisa, quer ler alguma coisa que diga respeito a Ele. Quando a gente vai conversar, a gente conversa sobre Ele. Então,
Alegrai-vos no Senhor e alegrai-vos sempre no Senhor, amém? E eu disse hoje de manhã, eu vou trazer abrir um parênteses aqui para algo que eu falei hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Paulo está escrevendo isso aos filipenses, e é interessante porque ele está preso lá em Roma. Ele está preso quando ele escreveu essa carta. Então ele recebe Epafrodito, que foi enviado pelos filipenses para saber como é que Paulo estava na prisão, na cadeia, nas algemas, se ele estava bem, se ele estava mal. Epafrodito foi enviado para levar uma ajuda financeira, inclusive, para Paulo. E ele encontra Paulo aprisionado, e Epafrodito fica doente, é acometido de uma doença mortal nessa viagem. Eu disse de manhã, eram 3 meses de viagem, de Filipos até Roma. Ele fica doente mais uns 3 meses, e leva 3 meses para voltar. Então são 9 meses em que os irmãos enviaram Epafrodito para saber como é que ele estava, como é que Paulo estava, até ele chegar de volta. Então eu fiquei imaginando, disse para os irmãos aqui na escola bíblica, Epafrodito chegando com a carta de Paulo. E ansioso, gente, vamos abrir essa carta, vamos ler publicamente, porque eles liam publicamente a carta. Vamos ler isso aqui, vamos abrir, vamos ver o que o apóstolo está dizendo aqui. Vai que ele está fazendo algum apelo, vai que ele não está bem, vai que ele está mal, vai que ele está deprimido, a gente vai poder... Aí eles abrem a carta e leem escrito lá, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. E mais à frente ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E mais à frente ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu imagino os irmãos atônitos, lendo aquela que a gente chama hoje de a carta da alegria, vinda de um sujeito que está preso lá em Roma. Então, quando ele diz para você se alegrar no Senhor, ele não está falando de cadeira sem saber por que fala, ele está falando porque ele vive isso, porque ele aprendeu isso, e isso é tremendo. Irmãos, é claro que nós passamos por tristezas, é claro que a gente fica abatido, nós somos humanos, nós temos dificuldades enormes, além do que nós vivemos num mundo caído, temos uma natureza caída, vivemos essas dificuldades interiores da nossa natureza adâmica, temos dificuldade de crer em coisas sobrenaturais, espirituais tremendas acontecendo. Muitas vezes a gente acha que acontece com todo mundo, menos com a gente. A gente ouve os testemunhos das pessoas e olha como essa pessoa é abençoada, olha que milagre ela recebeu, olha que milagre ele recebeu, e a gente acha, mas comigo não é assim. Temos essas tendências naturais, mas nós nos entristecemos, mas temos a alegria de Deus. É um paradoxo, mais um paradoxo da vida cristã. O que é o paradoxo? Não é uma coisa impossível de acontecer, é uma aparente contradição. E Paulo escreveu uma linda que eu trouxe aqui para a gente ler, que está em 2 Coríntios 6,10. Olha o que ele fala. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, coisa de doido. Só Paulo para escrever tanta coisa que não parece, que não se relaciona. Então ele está dizendo, entristecidos. Sim, nós passamos por um momento de tristeza. É da nossa natureza. A nossa alma se entristece. Mas ele diz, mas sempre alegres. Como assim, Paulo? De que você está falando? Logo embaixo ele diz assim, pobres, mas enriquecendo a muitos. Você pode ter certeza absoluta que esse enriquecendo que ele está falando aí não é de dinheiro. A Bíblia não relata em lugar nenhum que alguém tenha ficado rico porque Paulo orou por ele, pela prosperidade financeira dele. Não tem lugar nenhum disso. Ele está falando de riqueza espiritual, ele está falando de alguma coisa muito superior. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eis aqui um versículo maravilhoso para você decorar. Essa contradição. Então, o pastor está falando de alegria, que o crente tem que ser alegre, que é uma das marcas do crente é a alegria, as marcas da vida de fé é a alegria, mas às vezes eu estou tão triste, eu estou tão abatido, mas olha aí Paulo dizendo, entristecido, mas lá no fundo, lá no fundinho, uma alegria que ninguém pode roubar, uma alegria que só Jesus pode dar, uma alegria que o mundo não conhece, essa alegria aí, ó. Essa alegria que independe do entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, nós podemos ter fortes motivos para tristeza, mas temos uma alegria inexplicável
porém real, dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Então nós temos lutas, sentimos as perdas, temos até luto, a gente fica muito abatido, mas Paulo também escreveu sobre isso, dizendo assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha como ele está relacionando de novo. Nós temos uma esperança. A gente pode analisar, irmãos, que todas as nossas tristezas são fruto de algum medo, alguma insegurança. Medo de que nada vai mudar, medo de que não vai dar certo no futuro, medo de que não vai superar alguma coisa. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo. Essa é a nossa esperança. Alegrai-vos na esperança significa nós temos uma esperança e por ela a gente se alegra. A gente não se alegra só pelo que a gente vê na nossa frente. Oh, claro que não. A gente se alegra por aquilo que a gente ainda não vê. Então, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, vai mudar essa situação. Em nome do Senhor Jesus, você vai superar. Vai superar. Pode estar sentindo agora, mas vai superar, porque isso é esperança. E Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Então, ele apresenta a esperança como um combustível da graça. Ele apresenta a esperança como um alvo da graça. Alvo da alegria, alvo da alegria. Para eu me alegrar, eu miro na esperança que eu tenho. Eu tenho certeza em Deus que vai dar tudo certo. Então eu já posso me alegrar agora. Que a alegria de Deus invada seu coração. Em nome de Jesus. Essa alegria sobrenatural e tremenda. Alegria que só Jesus pode dar. E olha o que o autor de Hebreus fala sobre a alegria e a esperança e algo que está à frente. O autor de Hebreus diz assim, Hebreus 12, 1, 2, coloquei aí no quadro para você ver. Corramos com perseverança. Presta atenção, vamos ler de novo. Toda vez que a gente lê esses versículos 1 e 2 de Hebreus 12, a gente tem que ler separadamente. Saboreando, compreendendo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta. Olhando firmemente para Jesus. Ele é o nosso modelo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Vamos traduzir ignomínia? Vergonha, aparente derrota. Jesus não fez caso da aparente derrota, aquela crucificação, o povo zombando embaixo, salvou tanto, salva-te a ti mesmo. Ele não fez caso da ignomínia, porque ele já estava alegre, porque ele sabia que a carreira que estava proposta, a vontade de Deus ia se cumprir. Então vou ler de novo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu quero te dizer que há uma carreira proposta. Essa carreira proposta inclui dor, dificuldades. Como diz o texto aqui, vergonha. Porque se Jesus suportou a vergonha, nós podemos suportar também. Há uma carreira proposta, com tudo que ela signifique. Mas eu também quero te dizer que há uma alegria proposta. A alegria de alcançar aquilo que o Senhor separou para nós. Amém, igreja? A gente precisa entender o que é alegrai-vos na esperança. É eu encontrar alegria agora, só pelo fato de que há promessas para mim. De que Deus tem alguma coisa reservada boa lá na frente. Boa. A gente se confunde pelo momento. Mas não permita, meus queridos irmãos, não permitam que você se confunda com respeito ao futuro. Há um futuro abençoado para a sua vida. Deus está no controle de tudo. Sabe o que eu quero agora? Que você feche seus olhos. Nós vamos orar por esse primeiro conselho de Paulo. Que Deus invada o nosso coração dessa alegria, alegria na esperança. Pai amado, em nome de Jesus, com muita atenção aqui agora, nós queremos orar por essa alegria, para que ela possa invadir os corações dos irmãos, das irmãs que estão aqui.
Há pessoas precisando ser tocadas de forma especial, para que possam dar atenção àquilo que esperamos, àquilo que está preparado, à carreira que está proposta e à alegria que está proposta. Eu quero orar nessa noite, Senhor, para que essa palavra se cumpra em nós e nós possamos nos alegrar na esperança, nos alegrar agora pelo que o Senhor tem reservado no futuro para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, o segundo ponto é a paciência. Ele diz: sejam pacientes na tribulação. Olha que coisa tremenda. A segunda virtude necessária para que um crente seja vitorioso. Paciência, meus irmãos, não é fácil de ser vivida. Não é fácil. Na verdade, as nossas orações, a nossa oração principal quando a gente está no meio de uma luta, é lá do Salmo 70, versículo 1. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. É a nossa primeira oração. O Senhor resolve logo isso. Eu não estou aguentando mais. Aliás, a palavra tribulação, estar atribulado, na sua raiz original, tem um pouco de sufocado. Sufocado. E quando a gente está sufocado, apertado, a gente quer se livrar rápido daquele sufoco. Ninguém gosta de tribulação. A gente tem pressa de se desfazer da tribulação. Então, sim, Salmo 70, verso 1. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Mas não é assim que acontece sempre. Não é assim que acontece toda vez. Então, nós precisamos de ter paciência. Paciência. E a paciência, vale lembrar um pouco aqui, irmão, só para a gente ter noção, de que, da maneira bíblica como ela é aplicada positivamente, ela é um princípio meramente cristão. O grego não gostava disso, a mentalidade grega não gostava disso. Ser paciente para eles é ser fraco. Porque o homem forte, ele vai e faz. Ele corre e toma atitude, ele não espera nada. Ele se apressa e resolve o problema. Então, a paciência apresentada de forma positiva, como uma virtude, é algo característico do cristianismo, apresentado na Bíblia para nós. Por quê? Porque Deus é paciente. Porque Ele trata assim o pecador. Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Longânimo significa, literalmente, que tem longo ânimo. Olha que interessante. Apesar de ser tão óbvio, que Deus te dê longo ânimo, que você não desanime facilmente, mas que você tenha essa longanimidade do Senhor, que é um atributo que eu disse aqui ainda há pouco, até falei, comunicável, é um atributo que tem Deus e que Ele dá para os seus filhos, a longanimidade. Em Gálatas é apresentado como um fruto do Espírito. Sejamos pacientes. Pacientes na tribulação. Aliás, Tiago, no capítulo 5, verso 7 da sua carta, ele diz assim: sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pode conferir na sua Bíblia. Tiago 5, 7. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então é paciência contínua. É paciência sempre até a vinda do Senhor. É fácil? Não. Mas é necessário? Sim. É natural em nós? Fala sério. Nessa geração que a gente vive, apressada, que tudo se faz corrido, que você quer todas as soluções rápidas, é fácil? Não, não é fácil, mas é necessário, necessário. E aqui nós não estamos falando daquela paciência de quando você pergunta para uma pessoa: aí, meu irmão, como é que você está? Ele fala assim: ah, Deus está no controle. É Deus que sabe todas as coisas. Lá no fundo ele está meio que dizendo assim: porque se fosse eu já tinha resolvido. Deus está errando no tempo. Deus não, já devia, se eu fosse Deus, eu já tinha agido, mas eu não sou Deus, então estou aí, esperando com paciência no Salmo 40. É uma resignação meio forçada. Não, não estamos falando dessa paciência, não. Nós estamos falando daquela paciência de que você pergunta para o meu irmão: e aí, como é que você está? Aí ele diz assim: ó, Deus sabe que está difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. E no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vai agir em meu favor. Eu tenho até outras possibilidades. Eu poderia até meter minha mão e resolver, mas eu não quero. Eu prefiro o jeito de Deus. Eu prefiro o tempo de Deus. Eu poderia me apressar e tentar resolver sozinho, mas eu prefiro confiar no Senhor. Porque eu creio que, de certo, Ele se levantará e vai resolver o meu problema e tomar a direção da minha vida sempre. E essa é a paciência que nós estamos falando, irmãos.
Essa é a paciência que nós necessitamos. Essa paciência que nos faz viver a nossa vida em louvor, em adoração. Dizendo como salmista assim, bendize a minha alma ao Senhor na hora que ela teimar. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Apesar de tudo que a gente vê em volta, apesar de todas as circunstâncias contrárias, nós dizemos, bendize a minha alma ao Senhor. Eu estou lendo Salmo 104, verso 1. Senhor, meu Deus, tu és magnificente, tu estás revestido de glória e majestade. Mesmo que eu não consiga enxergar as coisas como eu gostaria, elas não estão como eu queria, mas eu creio que tu és cheio, revestido de glória e majestade. Então, minha alma, bendize ao Senhor. E nós levamos a nossa vida de fé, na alegria de Deus e nos louvores. E a gente ama louvores, amém? Quantos aqui amam os louvores do Senhor? Aleluia, cantar louvores, cantar hinos de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Para finalizar esse ponto, eu quero citar Tiago, quando ele falou da paciência de Jó. Ele disse assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então Tiago olha para a história de Jó. Jó já viveu toda a história. A gente já sabe do começo, do meio e do fim. A gente sabe do começo, do meio, da tribulação, dos problemas, da dificuldade, de tudo que ele passou. Mas já está escrito, ele ficou no passado, a gente já sabe que Deus abençoou. E Tiago está se referindo a isso. E disse assim, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Nas entrelinhas ele está dizendo, viu como valeu a pena? Viu como foi bom ser paciente? No final o Senhor deu tudo em dobro. No final o Senhor mudou toda a história de Jó. Ele está dizendo isso para que a gente perceba também, vale a pena, meus irmãos. Tendes ouvido da paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Eu quero incentivar você nessa noite a viver nessa paciência, em louvores, já em gratidão, por aquilo que a gente ainda não recebeu, mas vai receber com certeza, porque o fim é sempre melhor do que o começo, diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia. O fim é sempre melhor do que o começo, então espere em Deus, espere com a verdadeira paciência, a paciência no Senhor, e você vai ver o fim glorioso que Deus vai te dar. Eu creio nisso muito, 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 porque eu como pastor, eu conduzo irmãos na caminhada, ajudando no durante, e para glória e honra do nome do Senhor, normalmente eu estou lá no fim, vendo a vitória, e podendo cantar louvores ao Senhor junto, e testemunhando, pastor, vamos fazer um culto aqui na nossa casa, Deus abençoou, pastor, olha quanta bênção aconteceu, Deus tem me dado esse privilégio como pastor, de viver a caminhada dos irmãos, e eu tenho visto, como a paciência vale a pena, como esperar em Deus é bom, porque o Senhor sempre tem um fim maravilhoso para nós. Você pode estar vivendo luta hoje, eu sei, eu te acompanho, você me conta, você compartilha, pede oração, mas brevemente, em nome de Jesus, nós vamos fazer um culto de adoração lá na sua casa, amém? Lá na sua casa, vai reunir todo mundo, vamos fazer um culto de ação de graças, pelo Deus que age maravilhosamente para com seus filhos. Basta ter paciência na tribulação. E vamos terminar, terceiro ponto, de Paulo, ele pregava em 3 pontos, Paulo, ele diz, perseverai na oração sede perseverantes, e olha que tremendo, Paulo termina essa sessão de conselhos apontando para a perseverança, enquanto a alegria está relacionada à esperança, a paciência está relacionada à tribulação, Paulo apresenta a perseverança relacionada à oração. Por quê? Simples eu consigo ver, nós conseguiremos ver, porque Paulo sabia o que muitas vezes a gente esquece, irmãos, que tanto alegria quanto paciência não são produzidas por nós mesmos, são fruto de oração. Vai acontecer na oração, pedindo, clamando ao Senhor, orando, Deus, me dá essa paciência, Deus, renove minha alegria, Senhor, faz isso em mim, porque o meu coração não vai produzir sozinho. Eu não vou chegar agora que o pastor Gervário está pregando sobre a alegria, sobre a paciência, sobre a perseverança. Eu decido que a partir de agora eu vou ser uma pessoa paciente. Não vai rolar.
Não vai rolar. Eu decido que eu vou enfrentar todas as lutas com alegria. Não vai rolar. Você vai orar e pedir a Deus. E de maneira milagrosa Ele vai produzir isso na sua vida. Então, tem a ver sim, terminar com a perseverança na oração. A perseverança, essa alegria, essa paciência, são tudo frutos da graça de Deus, frutos do Espírito Santo de nós, que vão crescendo mais e mais, quanto mais a gente ora. Resumindo, mais oração, mais alegria e mais paciência. É isso que Paulo está ensinando. Então, possivelmente, e não vou me arriscar, porque cada um conhece de si mesmo e tem sua própria experiência com Deus, e conhece as suas necessidades, a sua vida, não eu, mas possivelmente, sabe, a tristeza profunda é falta de oração. Ore mais, ore mais, ore mais. A falta de paciência, a falta de oração nesse sentido, ore mais, ore mais. As irmãs que oram pelos maridos aí para virem para a presença do Senhor, ore mais. Continue, porque não é só orar que ele está falando. Ele está falando perseverar na oração. É insistir nessa oração, é continuar orando, é não esmorecer, como disse Jesus. Jesus elaborou na sua mente brilhante uma parábola específica para falar sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Porque aprove a Deus abençoar o seu povo através da oração do povo. Aprove a Deus responder orações. Ele poderia fazer por si. Ele sabe o que eu preciso? Não preciso nem falar nada. A Bíblia diz que antes de eu abrir a boca ele já sabe o que eu preciso. Não! Mas ele colocou a oração como um caminho de triunfo, de resposta, de bênçãos para nós. Aleluia! Orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. A gente precisa, quem sabe, fazer um exercício para lembrar de quantas vezes nossas orações foram respondidas. Que coisas aconteceram porque primeiro você orou. Conquistas vieram porque você orou por aquilo. Porque talvez, irmão, você tenha orado tanto tempo que quando veio, você esqueceu que foi pela perseverança em oração. Então tenta lembrar aí. Quantas vezes você pediu alguma coisa ao Senhor e Deus te deu? E aquilo aconteceu. E você pode colocar a mão na sua memória, aí, na sua cabeça, você vai lembrar. É porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu e aquelas coisas aconteceram. Simples assim, irmãos. Pela oração, pela oração. Então está tudo difícil? Ore mais. Nem tudo está fluindo como você queria. Continue orando. Invista em oração. Vem para o culto de oração, que é uma bênção. Qualquer reunião de oração que tiver, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito por sua eficácia. A oração do justo pode muito por sua eficácia. Nunca duvide disso. É pela oração que nós encontramos respostas, alcançamos bênçãos, milagres, saídas, soluções, sustento de Deus, força, muita força do Senhor através da oração. Quantas vezes nós dobramos os joelhos fracos, mas nos levantamos lá, fortalecidos e renovados pelo poder da oração, amém? Então vamos continuar orando. Separei um versículo para a gente ler, Efésios capítulo 6, deixa eu ver se eu coloquei ele, esqueci, não? Esqueci. Não, está aqui. Não, esqueci. Vamos ler Efésios 6,18. Abra sua Bíblia aí comigo. Pensava que tinha colocado, eu queria que visse. Não, eu errei a referência, mas é esse versículo aí. Olha o versículo que Paulo nos deixa, que interessante. Há um detalhe muito interessante nele. Ele diz para a gente permanecer, eu vou ler só o versículo, ele está andando num argumento aí, mas ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, talvez, irmão, seja o versículo que está presente a palavra tudo, ou todo, ou todos, no único versículo. Olha isso. Toda oração, com toda oração, porque tem várias formas de oração.
Tem a oração de petição, a oração de intercessão, a oração de confissão, a oração de adoração. Ele está falando todo tipo de oração. E façam isso todo o tempo, não apenas no culto, não apenas em casa sozinho, não apenas no quarto secreto, não apenas junto com a família, mas de todas essas formas, em todo o tempo. E depois, com toda a perseverança, sem desistir, sem esmorecer, e por todos os santos, orando por todos os santos. Vamos fazer uma checagem da sua oração aqui? Cada um que eu falar aqui que você ora, você ganha 1 ponto. Então, nessa semana você orou por você mesmo, para Deus te abençoar. Nessa semana você orou pela sua família, orou pelo seu casamento, orou pelos seus familiares, orou pela cidade de Teófilo Otoni, orou pelo Brasil, orou pelos missionários que estão no campo, orou pelas pessoas que sofrem mundo afora, pelos crentes perseguidos mundo afora. Já acabou aí a pontuação, não? Ou continua firme? Vai chegar a 10 já já. A nossa oração, às vezes, ela é muito egoísta, irmãos. Ele está dizendo orar por todos os santos. Quando você dobrar o joelho para orar, olha, tem muita gente para você orar. Tem muita gente. Você pode não orar, mas que tem, tem. Então ele está dizendo toda oração, em todo tempo, com toda perseverança, e por todos os santos, por todos que carecem das nossas orações. Louvado seja o nome de Jesus. A última lição de Paulo, então, é persevere na oração. Eu falei de pilares, coisas que nos sustentam, que precisam estar presentes em nós. Paulo falou primeiro da alegria, ele falou depois da paciência, e por último da perseverança. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que isso esteja presente, todos esses atributos presentes em nós. E eu vou deixar 2 versículos aqui para a gente finalizar e orar. Primeiro, é o versículo que a gente leu na Bíblia da linguagem de hoje. A linguagem de hoje é uma paráfrase. E às vezes ela faz um bom serviço, ela dá uma traduzida, né, naquilo que a gente leu. O texto que a gente leu no início, na linguagem de hoje, fica assim: que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos. E orem sempre. E é simples assim. E por esses modos, dessa maneira, Deus vai nos abençoar e dar uma vida vitoriosa para nós, amém? Vitoriosa. E quero deixar o último versículo, Romanos 15, verso 3, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tudo que a gente precisa no único versículo aqui, nessa mensagem para a gente finalizar. Que Deus de esperança encha de vocês de alegria e de paz, por causa da confiança que vocês têm nele, para que vocês transbordem de esperança. Que Deus avive essa esperança. A nossa esperança, irmãos, não está em coisas. A nossa esperança não é uma pessoa que está próxima de nós, terreno, um humano que está próximo de nós, algum governante. A nossa esperança é Jesus. Cristo em vós, diz a palavra, é a esperança da glória. Então, sim, nós podemos ser entristecidos, mas essa alegria ninguém pode tirar de nós. Com paciência esperamos, porque aquele que é fiel prometeu e vai cumprir. E enquanto isso, perseveramos em oração, sem cessar, porque aquele que prometeu vai cumprir realmente na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos renove com essa palavra, com esse único versículo, um versículo que merece ser decorado. Faça isso. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez.